Na imensidão da Amazônia, onde o verde parece não ter fim e o ar úmido pesa sobre cada respiração, há um reino oculto que poucos olhos humanos conseguem testemunhar em sua verdadeira essência. Esse reino não é apenas formado por árvores gigantescas, rios intermináveis ou o coro noturno de insetos que nunca se cala. Ele é também moldado por criaturas de sangue frio, silenciosas e impiedosas, que governam sem piedade, guiadas por instintos que a natureza esculpiu ao longo de milhões de anos. Quando a luz do sol começa a enfraquecer e o céu se transforma em uma tela de tons alaranjados e avermelhados, é nesse instante que as feras da floresta tropical revelam seu poder. A escuridão se fecha rapidamente, e a noite amazônica não é apenas ausência de luz. É um mergulho profundo em um universo onde o medo caminha lado a lado com a beleza. O dossel da floresta, formado por árvores tão altas que parecem tocar as nuvens, cria um teto quase impenetrável. Poucos raios de sol conseguem atravessar até o chão úmido, onde folhas apodrecem lentamente e insetos constroem reinos invisíveis sobre a cobertura de musgo e raízes. Ali, nesse mundo abafado, a vida pulsa em um ritmo intenso. E ao mesmo tempo em que ela floresce, também perece, pois cada canto da floresta é palco de caçadas implacáveis. A Amazônia é como um gigantesco tabuleiro de xadrez natural, onde cada movimento pode ser fatal, e cada silêncio é prenúncio de algo prestes a acontecer. É nesse ambiente hostil e fascinante que duas criaturas se destacam, não apenas por seu tamanho ou força, mas pelo mistério que carregam. São predadores que encarnam a própria essência da selva, a sucuri verde e o jacaré-açu. Ambas compartilham os mesmos territórios de rios, igarapés e lagoas escuras, mas cada uma delas possui armas únicas, forjadas na escola rigorosa da sobrevivência. Elas não precisam de rugidos para impor respeito, nem de corridas espetaculares para capturar suas presas. O que as torna tão temidas é a maneira como dominam a paciência e o silêncio, atributos que na floresta podem ser mais letais do que qualquer velocidade ou fúria. Ao caminhar por uma trilha esquecida no coração da selva, o explorador desatento pode ser tomado por uma falsa sensação de calma. O som ritmado das cigarras, o farfalhar constante das folhas e o sussurro do vento entre os galhos parecem construir um cenário quase hipnótico. Mas basta uma distração para que esse mesmo silêncio se revele uma armadilha. Nos rios lentos e nas águas barrentas, uma sombra pode deslizar sem ser percebida, aguardando o momento exato de atacar. Não se trata de uma fera barulhenta que anuncia sua presença. Trata-se de um predador silencioso, cuja simples paciência é suficiente para condenar qualquer presa que se aproxime. A floresta, nesse sentido, é uma maestrina cruel. Orquestra encontros entre vítimas e predadores como se fossem inevitáveis. Uma capivara que se aproxima da margem para beber água pode, em segundos, se tornar parte da corrente sanguínea de um corpo que aguarda imóvel sobre a superfície. Uma ave que mergulha para caçar um peixe pode acabar sendo tragada por algo muito maior, escondido logo abaixo. É uma sucessão de histórias que nunca tem testemunhas, apenas consequências. Ossos quebrados, marcas na lama, um silêncio ainda mais profundo depois do ataque. A noite intensifica o terror. Quando o sol desaparece e a escuridão cobre a floresta como um manto espesso, a visão humana se torna inútil. Mas para as criaturas que ali habitam, a noite é a verdadeira aliada. Os olhos do jacaré-açu brilham sob o reflexo da lua, parecendo pequenas brasas acesas na superfície da água. Já a sucuri, praticamente invisível, se camufla entre plantas aquáticas, aguardando a aproximação de sua próxima vítima. É um mundo que se transforma por completo quando as estrelas surgem no céu. O que parecia tranquilo se revela um campo de batalha silencioso, no qual os mais fortes e pacientes sempre triunfam. É impossível não sentir um misto de fascínio e temor diante dessas feras. A sucuri verde, com sua imponência que pode alcançar quase 10 metros, não precisa se mover muito para impor respeito. Seu corpo robusto, com escamas que refletem tons esverdeados sob a pouca luz, parece uma extensão do próprio rio. Já o jacaré-açu, com sua mandíbula monstruosa e sua couraça que lembra uma armadura medieval, representa a brutalidade pura da natureza. Esses animais não existem apenas para aterrorizar.
Eles são símbolos vivos de um equilíbrio delicado, peças fundamentais de um ecossistema que não perdoa falhas. Quem ousa atravessar a noite amazônica sem preparo, rapidamente descobre que ali não há espaço para distrações ou fraquezas. O homem, com toda a sua tecnologia, ainda se sente pequeno diante desse cenário. A cada passo, a floresta sussurra que não pertence a ninguém, que sua ordem não pode ser domada. Nesse império verde, as feras de sangue frio reinam, não porque escolheram ser violentas, mas porque a própria vida as moldou para assim sobreviver. Assim, o capítulo 1 dessa jornada não é apenas uma introdução a uma história de caça e sobrevivência. É um convite a mergulhar em um universo onde cada respiração pode ser a última, onde o silêncio pode significar tanto a paz quanto a morte, e onde duas criaturas, a sucuri verde e o jacaré-açu, se erguem como guardiões sombrios da selva, lembrando-nos que na Amazônia, o medo e a beleza caminham lado a lado, inseparáveis, eternos. Entre as infinitas criaturas que habitam a Amazônia, poucas despertam tanto fascínio e temor quanto a sucuri verde. A cada curva de rio, a cada lago encoberto por plantas aquáticas, pode estar escondida essa serpente colossal, cuja fama percorreu não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, transformando-a em lenda viva. O simples pensamento de um animal capaz de alcançar quase 10 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos já é suficiente para arrepiar até os mais corajosos exploradores. Contudo, a grandeza da sucuri não está apenas em suas dimensões físicas. O que a torna verdadeiramente temida é a combinação de paciência, força e silêncio que compõe sua estratégia de sobrevivência. Um conjunto de habilidades tão refinadas que a colocam no topo da cadeia alimentar de seu território. A sucuri não caça como um felino que persegue sua presa em corridas explosivas, nem como um falcão que mergulha dos céus em um golpe certeiro. Sua arte é outra, mais discreta, mais sombria e, de certa forma, mais assustadora. Ela é mestra da emboscada. Durante horas pode permanecer imóvel, apenas com os seus olhos e narinas emergindo da água turva, confundindo-se com galhos ou troncos caídos. A floresta, sempre barulhenta com o canto de aves e o coachar de sapos, mascara a sua presença. O silêncio dela é estratégico, calculado, como se fosse parte do próprio ambiente. E quando finalmente uma capivara, um pato selvagem ou até mesmo um pequeno cervo se aproxima da margem para beber água, a serpente executa seu movimento fatal. Não há aviso. O ataque da sucuri é súbito e fulminante. Num piscar de olhos, ela dispara seu corpo pesado para fora da água, agarra a presa com sua boca armada de dentes recurvados e, em seguida, enrola-se em torno dela em espirais cada vez mais apertadas. Diferente do que muitos acreditam, a sucuri não quebra ossos. O que faz é ainda mais eficiente e cruel. Aperta com tanta força que o corpo da vítima perde a capacidade de expandir os pulmões. Cada respiração se torna menor que a anterior, até que o ar não consegue mais entrar. A morte chega pelo sufocamento, silenciosa, sem alarde. É um abraço mortal, lento e inevitável. Esse método, que pode parecer brutal aos olhos humanos, é na verdade um espetáculo de eficiência. A sucuri não desperdiça energia. Ao contrário dos predadores que precisam correr longas distâncias ou travar batalhas demoradas, ela resolve tudo no silêncio de uma emboscada bem calculada. Depois que a luta termina, a serpente engole a presa inteira, começando pela cabeça para facilitar a passagem pelos músculos poderosos. Esse processo pode levar horas, às vezes dias, dependendo do tamanho do animal capturado. E após essa refeição monumental, a sucuri pode passar semanas sem precisar caçar novamente, aproveitando a energia acumulada em um metabolismo lento, perfeitamente adaptado ao ambiente em que vive. Apesar da sua fama de predadora implacável, a sucuri não é uma assassina desenfreada. Ela só ataca quando sente a oportunidade ou a necessidade. A maior parte do tempo permanece oculta, nadando suavemente pelos igarapés ou repousando entre raízes submersas.
Seu corpo, coberto de escamas em tons verdes e marrons, funciona como uma armadura de camuflagem perfeita. Sobre a sombra das árvores e no reflexo quebrado da água, é quase impossível distingui-la do ambiente. Essa habilidade de desaparecer diante dos olhos torna o medo ainda mais intenso, pois qualquer rio da Amazônia pode esconder uma dessas gigantes adormecidas, à espera de uma distração fatal. A relação dos povos ribeirinhos com a sucuri é marcada por respeito e superstição. Para muitos, ela é vista como um espírito guardião da floresta, uma entidade que não deve ser desafiada. Há histórias de pescadores que juram ter visto uma dessas serpentes gigantes arrastando boios inteiros para dentro do rio, ou de viajantes que desapareceram sem deixar rastros depois de uma travessia noturna. Embora nem todas essas lendas sejam confirmadas, elas reforçam a aura mística que envolve a sucuri, transformando-a em símbolo de poder e mistério. Mas além do medo e do mito, a sucuri desempenha um papel essencial no equilíbrio ecológico da Amazônia. Ao controlar populações de animais de médio porte, como capivaras e aves aquáticas, ela impede que esses grupos se multipliquem de forma descontrolada, o que poderia afetar a vegetação das margens e, consequentemente, todo o ciclo de vida que depende dela. Nesse sentido, a sucuri não é apenas uma predadora, mas também uma reguladora natural, peça indispensável em um ecossistema tão complexo. O mais impressionante, porém, é a dualidade que ela representa. Ao mesmo tempo em que é símbolo de brutalidade e força, também é a imagem da serenidade e da paciência. Ver uma sucuri deslizando lentamente pelas águas escuras é testemunhar a dança silenciosa de um animal que não precisa se exibir para impor respeito. Sua presença é suficiente para modificar o comportamento de toda a floresta ao redor. Animais evitam certas margens, aves alteram suas rotas e até os homens preferem mudar de caminho diante da possibilidade de um encontro. Assim, a sucuri verde não é apenas um dos maiores répteis do mundo. Ela é a personificação do espírito da Amazônia, misteriosa, letal e absolutamente fascinante. Uma rainha silenciosa, senhora dos rios e lagos que governa seu território não pela velocidade ou pelo barulho, mas pelo poder implacável do silêncio e da espera. Contemplar sua existência é compreender que, na floresta, não há espaço para vaidade ou exageros. A vida e a morte acontecem de forma crua, natural, sem adornos. E a sucuri é a mais fiel tradução dessa realidade. Se a sucuri é a senhora do silêncio, a sombra que se move entre rios e lagos, o jacaré-açu é a própria personificação da brutalidade da floresta. Enorme, pesado, imponente, ele não precisa de artifícios para conquistar seu espaço. Basta emergir lentamente da água, com apenas os olhos e o topo da cabeça rompendo a superfície, para que todo o ambiente ao redor se modifique. As aves cessam seus cantos, pequenos peixes mergulham em disparada, capivaras hesitam em se aproximar das margens. O jacaré-açu é um aviso vivo, uma lembrança de que a selva não perdoa distrações. Não há elegância em seus movimentos, nem paciência calculada como a da sucuri. Ele é força pura, um golpe certeiro que pode esmagar ossos com uma única mordida. Esse predador, considerado o maior réptil da América do Sul, pode alcançar mais de 5 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos. Sua mandíbula é uma máquina de destruição. A pressão exercida por seus dentes afiados, quando fechados sobre a carne da vítima, é uma das mais poderosas do reino animal. Para uma capivara ou um peixe-boi desavisado, o ataque é irrecusável. Em segundos, a água se transforma em um redemoinho de sangue e espuma. O jacaré não precisa prolongar a luta. Ao contrário da sucuri, que depende de um abraço prolongado para esgotar as forças da presa, ele resolve tudo em um único impacto, uma explosão de violência que não oferece segunda chance. Mas a força não é a única arma do jacaré-açu. Ele é também um mestre da camuflagem. À distância, seu corpo escuro e rugoso se confunde com troncos boiando. Imóvel por horas, ele engana até mesmo os olhares mais atentos. Só os olhos,
que refletem a luz da lua com um brilho âmbar e frio, denunciam sua presença. Essa imobilidade não é preguiça, mas estratégia. O jacaré sabe que, quanto menos se mover, maior será a chance de capturar algo desavisado. Ele é paciente o suficiente para esperar o momento certo, e, quando ataca, toda a sua fúria acumulada é liberada em um golpe fulminante. À noite, a floresta ganha um cenário quase sobrenatural. Sob a escuridão, as margens dos rios se enchem de pequenos pontos luminosos, os reflexos dos olhos de dezenas de jacarés que emergem da água. É como se o próprio pântano respirasse, cheio de sentinelas silenciosos prontos para atacar. Para os povos ribeirinhos, esse espetáculo é tanto assustador quanto cotidiano. Muitos aprenderam desde cedo a identificar o brilho distante desses olhos para evitar encontros fatais. Ainda assim, acidentes acontecem. Histórias de pescadores atacados ao tentar recolher redes ou de cães arrastados para dentro d'água fazem parte do imaginário amazônico e reforçam o respeito quase religioso que essas criaturas inspiram. O jacaré-açu, porém, não é apenas um monstro sanguinário como tantas vezes foi retratado em lendas e exageros. Ele é também um pilar do equilíbrio ecológico da Amazônia. Ao predar animais doentes, fracos ou descuidados, ajuda a manter as populações de suas presas saudáveis e fortes. Dessa forma, impede que doenças se espalhem e contribui para que o ciclo natural de vida e morte se mantenha em harmonia. Até mesmo a sua presença nas margens influencia a dinâmica da floresta, pois muitos animais modificam seus hábitos para evitar o risco de um encontro. É um equilíbrio invisível, mas essencial. A imagem do jacaré-açu como guardião não é à toa. Sua presença imponente lembra um vigia ancestral, um espírito antigo que habita as águas escuras. Sua couraça grossa, formada por escamas duras como pedras, o protege de quase qualquer ameaça natural. Poucos animais ousam enfrentá-lo, e mesmo a poderosa sucuri precisa calcular muito bem suas chances antes de tentar envolver um desses gigantes. Nos raros encontros em que essas duas forças da selva se enfrentam, o resultado é imprevisível. A mordida do jacaré pode perfurar o corpo da serpente, mas os anéis esmagadores da sucuri também podem sufocar o réptil se o surpreender. Esses duelos são lendários, raramente vistos por olhos humanos, mas sempre alimentam o imaginário de quem vive à beira dos rios. Com o nascer do sol, o jacaré muda de postura. Ao invés da escuridão noturna que lhe favorece os ataques, ele aproveita a luz para se aquecer. Estendido nas margens, imóvel como uma rocha, absorve o calor que regula sua temperatura interna. Essa cena, aparentemente tranquila, esconde a realidade de que ele nunca está totalmente vulnerável. Mesmo sob o sol, sua atenção continua desperta. Um movimento brusco na água, um ruído de animal próximo, e ele pode retornar ao estado de caçador em um segundo. Seu corpo maciço, capaz de explodir em velocidade por curtas distâncias, desmente a imagem de lentidão que transmite quando está parado. Para os habitantes da floresta, o jacaré-açu é um vizinho perigoso, mas também um ser respeitado. Há quem conte histórias de famílias que aprenderam a dividir as águas com esses gigantes, mantendo distância, observando seus hábitos e reconhecendo que naquele ambiente o ser humano não é senhor de nada. Os rios pertencem a eles, aos peixes, às serpentes, às aves. O homem é apenas um visitante, às vezes indesejado, que precisa aprender a conviver com os verdadeiros donos da selva. O jacaré-açu não precisa rugir nem correr para mostrar sua supremacia. Ele é um soberano silencioso, cuja simples presença já dita as regras do jogo. Guardião dos pântanos e rios, ele encarna a essência da Amazônia, brutal, implacável e misteriosa. Quem cruza seu caminho entende rapidamente que a floresta não é um lugar para os descuidados. Cada sombra pode esconder dentes, cada margem pode ser um convite à morte. No fim, o jacaré-açu nos lembra que a selva não precisa de mitos para ser assustadora. Sua própria existência já é a prova viva de que na Amazônia o poder pertence àqueles que sabem esperar e atacar no momento certo. Na vastidão da Amazônia, onde cada instante pode significar a diferença entre a vida e a morte, a arte da caça é uma dança de instintos e adaptação. Entre as muitas feras que habitam a floresta, a sucuri verde e o jacaré-açu se destacam não apenas pelo tamanho, mas pela sofisticação das suas estratégias predatórias.
Embora compartilhem os mesmos territórios, rios, lagos e igarapés de águas escuras, cada um desenvolveu métodos próprios moldados por milhões de anos de evolução, que lhes garantem a sobrevivência. Esses métodos não se resumem apenas à força bruta, mas a um conjunto de comportamentos que revelam uma inteligência ancestral, um refinamento quase artístico na forma de matar. A sucuri verde é a encarnação da paciência. Seu corpo maciço, que pode pesar centenas de quilos, não é feito para perseguições. Diferente de predadores terrestres que dependem da velocidade para alcançar suas presas, ela domina a arte da esperra. O rio é seu aliado, o silêncio é sua arma. A serpente pode permanecer imóvel durante horas, às vezes dias, misturada às raízes e troncos submersos, invisível a olhos destreinados. Seu corpo coberto de escamas verdes e marrons funciona como uma armadura de camuflagem perfeita. Para quem observa da margem, nada denuncia sua presença. Quando finalmente surge uma oportunidade, uma capivara se aproximando para beber água, uma ave aquática pousando na superfície, até mesmo um jacaré mais jovem explorando as margens, a sucuri libera toda a energia que parecia ausente. Em um disparo rápido e preciso, abocanha a presa e envolve seu corpo em anéis esmagadores. Não há correria, não há alarde, apenas a força silenciosa que aperta e não dá margem a erro. Sua estratégia é o domínio absoluto da imobilidade, seguida de um ataque fulminante, uma coreografia da morte construída sobre a paciência. O jacaré-açu, por outro lado, aposta em outro tipo de tática. Se a sucuri representa o silêncio e a espera, o jacaré encarna a explosão e a brutalidade. Sua mandíbula, capaz de exercer uma das mordidas mais poderosas do reino animal, é a peça central de sua técnica. Mas engana-se quem pensa que ele é apenas força bruta. O jacaré também é um mestre da camuflagem. Seu corpo escuro e rugoso, quando imóvel na superfície, confunde-se com troncos boiando. Muitas vezes, bandos de aves e mamíferos descem até a margem, acreditando estar em segurança, quando, na verdade, estão diante de um caçador à espreita. O jacaré permanece parado, apenas com os olhos e narinas fora d'água, como se fosse uma extensão do ambiente. O ataque vem de repente, e quando acontece, não há como recuar. A vítima é agarrada com uma mordida devastadora e arrastada para dentro do rio. Ali, em meio à água turva, o jacaré executa o giro da morte. Rodopios violentos que desorientam a presa, partam ossos, rompem músculos e destroem qualquer chance de resistência. Essa combinação de imobilidade estratégica com força explosiva faz do jacaré-açu um predador perfeito. Comparar a estratégia da sucuri com a do jacaré é observar dois estilos opostos que se complementam no mesmo palco natural. A serpente aposta em um controle gradual, um estrangulamento que retira a vida aos poucos. O jacaré, ao contrário, aplica um golpe imediato, uma sentença de morte quase instantânea. Ambos, no entanto, compartilham a capacidade de transformar o ambiente em arma. A água é aliada da sucuri porque permite que seu corpo imenso permaneça oculto. Para o jacaré, a água é a extensão de sua força, um elemento que amplifica o poder de seus rodopios e dificulta qualquer tentativa de fuga da presa. Essas estratégias não são fruto do acaso, mas da necessidade. A floresta exige eficiência. Um erro pode custar caro, seja pela perda de energia, seja pela fome prolongada. Cada movimento precisa ser calculado. Por isso, a sucuri prefere esperar até que a presa esteja suficientemente próxima para reduzir o esforço do ataque. Já o jacaré depende da surpresa, mas sabe dosar seus golpes para não se expor. Ambos revelam que na Amazônia, a sobrevivência é um jogo de equilíbrio entre paciência e explosão, silêncio e violência. Essas diferenças também determinam as escolhas alimentares de cada um. A sucuri, ao apostar em presas de médio e grande porte, como capivaras, aves aquáticas e até jacarés jovens, precisa de emboscadas que garantam controle total. O jacaré, com sua mordida destruidora, pode variar entre peixes, aves, mamíferos e até mesmo répteis, ampliando seu cardápio com base na oportunidade. Essa flexibilidade torna o jacaré ainda mais temido, pois qualquer ser vivo que se aproxime da margem pode se transformar em vítima.
O mais impressionante, no entanto, é como essas estratégias influenciam o comportamento de todo o ecossistema. Animais da floresta desenvolvem hábitos diferentes para evitar encontros fatais. Capivaras, por exemplo, preferem áreas abertas para beber água, onde possam enxergar melhor possíveis predadores. Aves aquáticas pousam em grupos, sabendo que a coletividade aumenta as chances de detectar ameaças. Até mesmo os próprios jacarés jovens, vulneráveis a ataques de sucures adultas, buscam esconderijos nas primeiras fases da vida. Cada comportamento, cada instinto é moldado pela presença dessas feras e por suas estratégias implacáveis. No fundo, a caça na Amazônia não é apenas uma questão de matar para se alimentar. É um jogo de inteligência natural, de adaptação e de domínio sobre o ambiente. Tanto a sucuri quanto o jacaré-açu demonstram que a floresta é regida por leis silenciosas, leis que não precisam de palavras para serem compreendidas. O simples fato de existirem já é o suficiente para impor respeito e moldar a rotina de todos os outros seres. Assim, observar essas estratégias não é apenas contemplar a brutalidade da morte, mas reconhecer a engenhosidade da vida. A sucuri e o jacaré não caçam por crueldade, mas por necessidade. Cada ataque, cada emboscada, cada mordida é a tradução da luta eterna pela sobrevivência em um dos ambientes mais hostis e exuberantes do planeta. Eles são, em essência, o reflexo mais puro da Amazônia, criadores de medo e fascínio, símbolos de um equilíbrio que só pode ser compreendido quando se aceita que, na selva, vencer não é questão de glória, mas de sobrevivência. Na vastidão da Amazônia, onde cada canto da floresta parece esconder uma história, existem momentos raros e quase lendários em que dois dos maiores predadores do continente se encontram frente a frente. A sucuri verde e o jacaré-açu, normalmente senhores absolutos de seus domínios, às vezes cruzam caminhos em uma disputa que coloca em jogo a força contra a resistência, a paciência contra a brutalidade. Esses encontros não são frequentes, mas quando acontecem, tornam-se espetáculos da natureza. Batalhas silenciosas e violentas que poucos olhos humanos tiveram a chance de presenciar. O silêncio da selva, quebrado apenas pelo estrondo da água agitada, guarda em si a memória de duelos que parecem vindos de um tempo primordial, onde apenas os mais fortes sobreviveriam. O açu, acostumada a caçar em emboscadas perfeitas, precisa escolher bem suas presas. Capivaras, aves aquáticas, antas jovens, todos são alvos comuns, mas ocasionalmente o destino coloca diante dela um jacaré descuidado. E se for um jacaré-açu jovem, o ataque pode ser certeiro. A serpente, movida por instintos que não conhecem hesitação, dispara debaixo da água, envolve o corpo do réptil em anéis poderosos e inicia seu abraço mortal. O jacaré luta, mergulha, agita a água, mas a pressão é inclemente. Cada vez que a presa tenta respirar, o espaço é reduzido, o ar falta e a vitória da serpente parece inevitável. Nesses casos, a sucuri triunfa e arrasta a vítima para a escuridão líquida, onde inicia o longo e doloroso processo de engolir sua refeição. Mas quando o encontro é com um jacaré-açu adulto, o cenário muda completamente. O gigante dos pântanos não é uma presa qualquer. Sua pele grossa, endurecida por escamas que lembram armaduras de pedra, protege seu corpo contra muitos ataques. Mais do que isso, sua mandíbula monstruosa pode transformar a própria serpente em vítima. Ao sentir o aperto da sucuri, o jacaré entra em ação com a fúria que caracteriza sua espécie. Um movimento rápido de cabeça, seguido por um estalo seco, pode significar a ruptura das escamas da serpente. A mordida, capaz de esmagar ossos com facilidade, atravessa músculos e pele, fazendo com que a sucuri, antes predadora, perceba que agora é alvo. A luta entre os dois é brutal e sem trégua. A água se torna turva,
As margens se agitam e até os pássaros parecem cessar seu canto diante da violência do embate. A sucuri aposta no tempo. Quanto mais apertar, mais chances terá de sufocar o jacaré. O réptil, por sua vez, aposta na força explosiva, tentando morder, torcer e rodopiar em busca de vantagem. Cada segundo é uma disputa pela supremacia, um duelo entre duas forças igualmente adaptadas para matar. Não há plateia, não há testemunhas para registrar o vencedor. Apenas o silêncio que retorna após a batalha, o silêncio que oculta tanto a glória quanto a derrota. Para os povos ribeirinhos, essas batalhas são lembradas como histórias de assombro. Alguns dizem ter visto sucuris enormes engolindo jacarés inteiros, com a presa ainda se batejando dentro do corpo da serpente. Outros contam que já encontraram carcaças de sucuris dilaceradas, provando que o jacaré-açu não se rende facilmente. São narrativas que se mesclam com um mito, criando uma aula de mistério em torno desses encontros. E mesmo que muitos relatos sejam exagerados, o fato permanece. Quando essas duas feras se encontram, o resultado é incerto e quase sempre fatal para uma delas. O mais fascinante é como esses duelos refletem o equilíbrio da floresta. Nenhum dos dois é invencível, nenhum é senhor absoluto do território. A sucuri, apesar de sua força esmagadora, encontra no jacaré-açu um adversário à altura. O jacaré, por mais que possua a mordida mais forte, precisa lidar com a resistência de uma serpente capaz de espremer a vida em minutos. Esses encontros lembram que, na natureza, o poder é relativo e a sobrevivência nunca está garantida. Até os mais temidos podem se tornar vulneráveis diante de um inimigo igualmente formidável. Muitos pesquisadores que estudam a fauna amazônica acreditam que esses embates desempenham um papel importante no equilíbrio do ecossistema. Embora raros, eles impedem que uma espécie domine completamente a outra. A sucuri mantém a população de jacarés jovens sob controle, enquanto o jacaré-açu adulto representa uma ameaça constante, forçando a serpente a calcular melhor seus ataques. É um ciclo invisível, mas fundamental, que garante a diversidade e a estabilidade da vida na selva. Visualizar uma luta dessas, mesmo que apenas na imaginação, é compreender a essência da floresta. A cada movimento, a cada estalo de mandíbula ou aperto de anel, a Amazônia revela sua face mais selvagem. Não há espaço para compaixão ou piedade. Ali, o que importa é resistir, lutar até o último instante, até que um deles ceda e o outro reivindique a vitória. A água, tingida de lama e sangue, se acalma depois como se nada tivesse acontecido. Mas as marcas no corpo dos combatentes ou as carcaças abandonadas contam a história do confronto. A Amazônia é um espetáculo que se revela em camadas, um mosaico de vida que fascina pela diversidade, mas que também aterroriza pela brutalidade inerente ao ciclo natural. Entre árvores gigantes que parecem sustentar o céu e rios que mais lembram oceanos serpenteando em terra firme, o que se encontra é uma convivência constante entre delicadeza e violência. Não há separação entre uma coisa e outra, pois ambas fazem parte da mesma engrenagem que mantém viva a maior floresta tropical do planeta. A cada canto ecoado por pássaros de plumagem brilhante, a cada orquídea que floresce em silêncio nos galhos mais altos, existe também um grito interrompido, um ataque fulminante, um predador que reafirma seu domínio. É nesse palco de contrastes que a sucuri verde e o jacaré-açu se erguem como símbolos de tudo aquilo que a selva guarda, a beleza sublime e a brutalidade inevitável. Observar uma sucuri deslizando pelas águas tranquilas de um igarapé é presenciar uma cena quase hipnótica. Seu corpo massivo, capaz de se mover com uma graça inesperada, ondula suavemente,
confundindo-se com o reflexo das plantas aquáticas. Há uma estranha harmonia nesse movimento, uma espécie de dança silenciosa que captura a atenção de qualquer um que tenha a sorte, ou o azar, de vê-la. É impossível não se encantar diante de um animal tão monumental que se move com tamanha sutileza, como se desafiasse a própria lógica da natureza. Mas, ao mesmo tempo, esse deslizar gracioso esconde a promessa de violência. A mesma sucuri, que parece bailar nas águas, é a que num piscar de olhos pode esmagar uma presa até o último suspiro. Sua beleza está inevitavelmente ligada ao terror que provoca. O jacaré-açu, por sua vez, carrega em si uma imponência quase mítica. Quando emerge lentamente da água, gotas escorrendo de sua couraça espessa, parece mais uma criatura ancestral, saída de eras passadas, do que um simples réptil contemporâneo. Seus olhos fixos, dourados e frios, transmitem a sensação de que observa não apenas o que está diante de si, mas também guarda segredos antigos, como se fosse um guardião eterno da floresta. Há algo de magnífico em sua presença. Imóvel à beira do rio, ele transmite tanto serenidade quanto ameaça. A visão de um jacaré-açu tomando sol pode parecer inofensiva, mas basta um movimento súbito da água para lembrar que ali repousa uma das mandíbulas mais poderosas do planeta. Ele é a personificação da brutalidade envolta em um corpo que, paradoxalmente, pode parecer tranquilo. O contraste entre beleza e brutalidade se manifesta de forma ainda mais intensa quando esses animais interagem com o restante do ecossistema. Uma revoada de aves coloridas pode atravessar o céu em espetáculo de cores, mas o silêncio retorna abruptamente quando uma sombra sinuosa rompe a superfície da água. Uma manada de capivaras pode pastar tranquila nas margens, até que uma delas se aproxima demais da beira e o estrondo de uma mordida do jacaré transforma a calma em pânico coletivo. Esses instantes revelam que a floresta não separa o estético do violento. Ela funde ambos em uma única experiência, como se dissesse que a vida e a morte não são opostos, mas complementos inalienáveis. Para o olhar humano, há algo quase poético nesse ciclo. Somos atraídos pela exuberância da floresta, por suas cores, sons e mistérios. Ao mesmo tempo, não conseguimos desviar o olhar da violência crua que ali acontece todos os dias. O ataque da sucuri, embora letal, impressiona pela precisão. A investida do jacaré, embora brutal, fascina pela potência. São atos que nos lembram que a natureza não se preocupa em agradar nem em chocar. Ela simplesmente existe, na sua forma mais pura, indiferente aos conceitos de beleza e crueldade que nós humanos insistimos em impor. O curioso é que a própria brutalidade desses animais também carrega beleza. Há algo de majestoso na eficiência da sucuri, na forma como transforma silêncio em morte. O jacaré-açu, ao executar o giro da morte em plena água turva, cria um espetáculo de força e domínio que impressiona mesmo aqueles que conhecem os perigos de perto. Essa brutalidade é, em essência, uma prova de que a vida na Amazônia não pode ser compreendida apenas pelo olhar romântico que busca flores e pássaros. Ela exige também a contemplação do lado sombro, do lado que revela a necessidade da morte para que a vida continue a florescer. Não é por acaso que esses animais inspiram tanto respeito entre os povos da floresta. Para os ribeirinhos, a sucuri não é apenas uma serpente gigante, mas um espírito que guarda os rios. O jacaré-açu não é apenas um predador, mas um vigia das águas profundas. Essas visões, que misturam realidade e mito, revelam a percepção profunda de quem convive diariamente com a selva, a compreensão de que a floresta é ao mesmo tempo mãe e carrasca, protetora e predadora, generosa e cruel. Ao final, a beleza e a brutalidade não se opõem na Amazônia. Elas se entrelaçam como as raízes de uma samaúma, sustentando todo o equilíbrio da vida. A
A sucuri verde e o jacaré-açu são apenas dois exemplos grandiosos dessa dualidade, mas simbolizam como poucos a essência da selva. Olhar para eles é olhar para a própria floresta em sua forma mais pura. Um lugar onde a graça e a violência coexistem, onde a morte alimenta a vida e onde cada movimento, por mais silencioso que seja, carrega a promessa de maravilha e de terror. Na Amazônia, não existe ponto final, não existe trégua, nem pausa. A floresta é um organismo vivo, pulsante, que se renova todos os dias em um ciclo contínuo de nascimento, vida e morte. Cada criatura, do menor inseto ao maior predador, desempenha um papel essencial nessa engrenagem invisível que sustenta a existência. E entre as forças mais marcantes desse processo, a sucuri verde e o jacaré-açu ocupam lugares de destaque. Eles não são apenas predadores, são peças fundamentais na manutenção da ordem selvagem, guardiões de um equilíbrio que não pode ser medido em números, mas que se sente em cada rio que corre, em cada mata que respira, em cada silêncio carregado de expectativa. O ciclo de caça e sobrevivência que rege suas vidas é o reflexo mais puro do que significa habitar a floresta. A sucuri, com sua paciência infinita, aguarda a oportunidade perfeita para atacar. Ela não se apressa, não desperdiça energia, sabe que o momento certo virá. Quando envolve uma capivara ou um pato selvagem em seus anéis, não está apenas garantindo sua refeição, mas também controlando a população desses animais, evitando que ultrapassem o limite da floresta e ameacem o equilíbrio do ecossistema. O jacaré-açu, com sua mordida devastadora, faz o mesmo ao caçar peixes, aves e mamíferos. Sua brutalidade não é gratuita. Ao eliminar os mais fracos ou descuidados, fortalece as espécies, selecionando os que têm maior capacidade de sobreviver. A morte aqui é também um ato de preservação. Esse ciclo sem fim não é apenas biológico, mas também simbólico. Ele nos lembra que a floresta é indiferente aos conceitos humanos de piedade ou crueldade. Para a selva, a violência é tão natural quanto a chuva que inunda os rios ou o sol que queima a copa das árvores. O que para nós parece brutal, para a Amazônia é simplesmente vida em movimento. A sucuri não o mata por maldade, o jacaré não ataca por ódio. Ambos agem pela necessidade básica de existir. Essa simplicidade, ao mesmo tempo bela e aterrorizante, é o que sustenta o maior ecossistema tropical do planeta. É impossível não reconhecer a imponência desses animais como símbolos da própria floresta. A cada geração, novas sucuris nascem escondidas em áreas alagadas, aprendendo desde cedo a arte da paciência. Novos jacarés surgem de ninhos de lama, frágeis no início, mas destinados a se tornarem senhores das águas. Muitos perecem ainda jovens, devorados por aves, onças ou até mesmo pelas próprias sucuris. Mas alguns sobrevivem, crescem, amadurecem e ocupam seus lugares no ciclo eterno da vida. Esse movimento, repetido há milhões de anos, é o que garante que a floresta continue sendo o palco grandioso de luta e resiliência. A cada noite, quando os olhos dos jacarés brilham na escuridão e o corpo sinuoso da sucuri desliza silencioso sobre a superfície, a selva reafirma sua lei suprema. Não há descanso para quem vive de instinto. Amanhã haverá mais caçadas, mais emboscadas, mais duelos. Alguns vencerão, outros sucumbirão, mas a floresta permanecerá. A vida, em sua forma mais selvagem, continuará a se renovar, indiferente à passagem do tempo. Para nós, que apenas observamos de fora, é fácil ver a selva como um lugar de terror ou de beleza, de encantamento ou de medo. Mas para aqueles que pertencem a ela, não existe escolha. A capivara que bebe na margem sabe que pode ser a próxima vítima. A ave que mergulha em busca de peixe corre o risco de se tornar alimento. Até o próprio jacaré e a sucuri, senhores aparentes do território, podem um dia cair diante de forças maiores ou diante do desgaste inevitável da velhice. A floresta não oferece garantias, apenas oportunidades, e cada criatura precisa aproveitá-las ou perecer. Esse é o verdadeiro ciclo sem fim,
um equilíbrio delicado entre vida e morte, em que todos têm um papel a cumprir. A sucuri e o jacaré-açu, com toda a sua imponência, são lembranças vivas de que o poder nunca é absoluto, de que até os mais fortes vivem sobre as mesmas regras implacáveis. Hoje podem triunfar, amanhã podem sucumbir, mas no fim, o que importa não é a vitória ou a derrota, e sim a continuidade do fluxo, a manutenção da ordem invisível que sustenta a floresta. A Amazônia, com sua beleza e brutalidade, é o palco dessa dança eterna. Suas águas escondem segredos, suas árvores guardam histórias, e seus predadores nos lembram que a vida é, acima de tudo, resistência. A sucuri verde e o jacaré-açu, em suas caçadas incessantes, revelam o rosto mais puro e mais honesto da selva. Um rosto onde não existe bondade nem maldade, apenas a certeza de que viver é lutar, e lutar é fazer parte de algo maior do que qualquer indivíduo. E assim, enquanto o rio segue seu curso e a floresta respira em silêncio, o ciclo continua. A cada ataque, a cada morte, a cada nascimento, a selva se reinventa. Beleza e brutalidade se entrelaçam como raízes profundas, e a vida, incansável, insiste em florescer. Na Amazônia não existe fim. Existe apenas o recomeço constante, o eterno retorno daquilo que sempre foi e sempre será. Um império de sombras, governado por criaturas de sangue frio, em uma caça que jamais terá fim.